Bom dia, graças a Deus mais uma vez nos reunimos hoje na parte da manhã e nós temos uma proveniência lá do Rio Grande. Lá no Rio Grande a gente fazia todos os cultos nos domingos de manhã. É tão gostoso quando a gente consegue de manhã cedo, a gente já está louvando a Deus. Quero convidar vocês para fazer uma oração e assim a gente faz um louvor. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esses momentos, te agradecendo pela manhã já estar podendo louvar e bendizer a Teu santo nome. Abençoa, Senhor, o culto dessa manhã, que a palavra venha de encontro, não a necessidade do nosso coração, mas que a palavra venha e esmiúce, Senhor, no nosso coração, para que nós possamos entender o quão maravilhoso Tu és e o quão, Senhor, nós somos pequenos e quanto nós somos necessitados de Ti. Obrigado por tudo que Tu tem feito no nosso viver. Abençoa, Senhor, o restante desse culto, que seja para louvor do Teu santo e maravilhoso nome. Que tudo que fizermos, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Obrigado por tudo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar? Na manhã te buscarei. Um novo cântico ao que se assenta
Quero compartilhar com vocês Mateus 28, que diz para nós o seguinte: depois do sábado, no domingo pela manhã, bem cedo, quando o novo dia estava nascendo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. De repente houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, rolou a pedra de entrada e sentou-se sobre ela. O rosto dele brilhava como um relâmpago, e a roupa dele era branca como a neve. Quando viram o anjo, os guardas tremeram, desmaiaram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: não tenham medo, disse eles. Aqueles que você procura, Jesus, que foi crucificado, porém ele não está mais aqui, ressuscitou, tal como havia dito. Entre e veja que o seu corpo não está mais deitado ali. Agora vão depressa e conte aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai para Galiléia, a fim de encontrar todos lá.
para nós cristãos, eu acho que a data principal, a principal data que nós temos de comemoração é a Páscoa. Sei que no Natal nós fizemos festa porque é o nascimento de Cristo, mas foi por intermédio da morte e a ressurreição de Cristo que nós conseguimos chegar aonde nós estamos. Que nós conseguimos reconhecer o poderio de Cristo sobre as nossas vidas. Por isso que é tão importante essa passagem para nós. Nós vemos o povo judeu ama demais essa época do ano. A vida deles todas, enquanto eles estavam longe de Jerusalém, o sonho deles, todas as vezes que eles se encontram, eles diziam: até um dia nós nos encontrar em Jerusalém. Eles têm o desejo de se encontrar em Jerusalém na época de Páscoa, porque a época de Páscoa é a época que eles lembram a salvação, eles lembram a libertação do êxodo, eles lembram que Cristo libertou eles quando passou o sangue do cordeiro nas portas. E a mesma coisa tem para nós. Quando Jesus Cristo veio aqui na terra, Ele escolheu um novo povo, Ele escolheu uma nova igreja, e Ele derramou o sangue do cordeiro, e esse sangue é derramado sobre nós para a nossa purificação e libertação dos nossos pecados. Por isso que é tão importante essa época para nós. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, por Tu ter mandado o Teu Filho aqui nessa terra para viver como homem e morrer como homem. Sofrer, Senhor, todas as dificuldades, os problemas que Ele sofreu, e além disso tudo ainda perder a comunhão contigo num certo ponto, a ponto dele gritar: Senhor, por que Tu me abandonaste? Foi naquele momento, Senhor, de abandono, no momento que Tu virou as costas para Ele, que nós recebemos tamanha salvação. E nós somos gratos todos os dias de nossa vida por causa disso. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, que nós possamos entender o sacrifício, Senhor, o sacrifício vicário. Que nós possamos entender de verdade que isso foi para que nós pudéssemos compreender o quão maravilhoso e o quão amável Tu é para conosco, o quão gracioso e o quão misericordioso Tu és. Muito obrigado por tudo, Senhor. Opera no nosso viver. Que nós possamos de verdade ter um renascimento de Cristo no nosso viver. Que nós possamos, Senhor, assim como diz em Romanos 6, que nós possamos morrer a Tua morte para vivermos a Tua vida. Obrigado por tudo, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer mais um louvor. Foi no meio do caminho que ouvimos Sua voz.
Cara, foi muito interessante o que ela falou e eu resolvi convidar ela para trazer a palavra hoje a respeito de ressurreição. Então, eu tenho plena consciência das pessoas que estão ao meu lado, que conhecem o Evangelho, e por causa disso, desde que nós começamos esse ministério aqui, a nossa meta nunca foi que nós fôssemos líderes de alguma coisa, mas que nós todos juntos chegássemos ao lugar onde Cristo quer que vá. Então, a nossa meta é que todas as pessoas que dessa casa de oração tenham condição de falar do Evangelho para toda criatura. Então, hoje nós vamos ouvir por intermédio da Cássia a palavra. Fique à vontade, que Deus te abençoe. Bom dia. Eu escolhi essa música para a gente cantar hoje porque ela retrata o caminho de Emaús, né? O momento pós-morte de Cristo. Cristo já tinha ressuscitado, mas essas pessoas que trilhavam o caminho de Emaús ainda não sabiam dessa novidade, né? Então, eu quero ler hoje Lucas 24, que é o capítulo que retrata essa história, nos conta essa história do caminho de Emaús. Então, quem tiver acesso à Bíblia, no celular ou física, se puder abrir Lucas 24, que eu vou fazer a leitura agora. Vou dar um tempo para vou ler então. O capítulo inteiro diz: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nela. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para querer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles.
E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Depois a gente vai acompanhar Jesus aparecendo para os outros discípulos, explicando as Escrituras e voltando ao céu. A gente vai conversar sobre isso depois, mas eu achei interessante a gente fazer essa leitura completa primeiro, antes de eu expor tudo. Vamos fazer uma oração agora e eu já começo. Deus, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar reunida com os meus irmãos e poder falar da Tua Palavra. O Senhor sabe, debaixo de tanto temor que eu me encontro, o Senhor sabe o nervosismo que eu me encontro nesse momento, porque não existe prazer maior do que falar da Tua Palavra, refletir a Tua vida, Pai. O Senhor sabe que de todos aqui eu sou a menos digna de falar alguma coisa a Teu respeito. E eu agradeço desde já que a gente não faz as coisas por merecimento ou por ser digno de fazer, mas o Senhor nos capacita através da Tua Palavra, através da Tua vida, através da Tua morte e ressurreição, que é o que vamos tratar hoje, Pai. Que nada que saia da minha boca seja vindo do meu coração, mas sim da Tua vontade. Coloca na minha boca as palavras que o Senhor quer passar para os Teus filhos essa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Deus, amém. Então, para nos contextualizar, eu quero falar um pouco sobre o que é a Páscoa. O Pai ele falou um pouco aqui antes. A Páscoa não nasceu com Cristo, a Páscoa foi ressignificada através de Cristo. Deus já tinha feito na história um evento chamado Páscoa, uma festa chamada Páscoa, que era, se não, uma previsão do que Cristo faria quando viesse à frente, morresse e salvasse seu povo, ressuscitando e nos dando vida eterna. Então a Páscoa já era comemorada pelos judeus, ela foi instituída quando, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre as pragas que caíram sobre o Egito. O povo judeu estava sendo feito escravo, e na última praga, onde Deus mandou que o anjo da morte matasse, o anjo do Senhor matasse todos os primogênitos daquela cidade, Moisés anunciou através do Senhor para o povo que quem matasse um cordeiro imaculado, um cordeiro perfeito, derramasse o seu sangue sobre os umbrais da porta e comesse, ceiasse naquela noite aquele cordeiro, o anjo do Senhor passaria direto naquela casa e não tiraria a vida do primogênito. Aí foi a salvação do Senhor através do Cordeiro Imaculado. E por isso a gente já consegue fazer a conexão de qual era a ideia de Deus fazendo isso acontecer. Depois disso, o povo judeu foi libertado do Egito e Deus estabeleceu que eles deveriam para sempre continuar seguindo com essa tradição da Páscoa, onde a gente celebraria então que o povo de Deus foi liberto da escravidão. O povo de Deus agora era livre e podia seguir como povo. E aí a gente teve a história de Jesus, que foi a libertação do verdadeiro Cordeiro Imaculado. A gente lê o capítulo 24 para contextualizar. No capítulo 23 foi a morte de Cristo. Foi onde a crucificação aconteceu, e essas pessoas que a gente ouviu falar aqui nesse capítulo 24 presenciaram algumas a morte de Cristo. Enquanto ele estava naquele conselho que decidiria quem seria morto, um povo cego pelo seu próprio pecado, escolheu que seria morto um justo e não um transgressor. Essa é uma pintura que a gente enxerga até hoje. Aquilo não foi por acaso. Barrabás ser liberto e Cristo ser morto não foi algo que aconteceu porque o povo decidiu que isso aconteceria. Mais uma vez, o plano de Deus foi mostrar através da história toda a ideia dele de engrandecimento ao nome de Jesus. Então naquele momento todos nós somos Barrabás, e foi isso que eu trouxe aquele dia. Barrabás somos nós, os transgressores que mereciam a morte de cruz, e Jesus morreu no nosso lugar. Jesus tirou os nossos pecados e nos libertou. Naquele momento, no capítulo 23, a gente vê Jesus sendo tentado 3 vezes a usar o seu poder de Deus e se livrar daquela situação deplorável. 3 vezes, só no capítulo 23, olharam para ele e falaram: se você é mesmo o Filho de Deus, então sai dessa cruz, então te livra dessa morte. Se você é realmente Filho de Deus, se livra dessa morte. Só que não foi isso que Jesus fez, porque ele percebeu, ele sabia que o plano nunca foi que somente a imagem dele tivesse pregada naquela cruz.
Não é Cristo somente que está pregado naquela cruz. Os nossos pecados estão pregados naquela cruz. Ele, como Deus, poderia facilmente se livrar daquela morte. Só que ele não quis fazer isso. Porque ele queria que a Cássia tivesse pregado lá com ele. O velho homem da Cássia tivesse pregado com ele. Para que pudesse ressurgir 3 dias depois. O Léo estivesse lá com ele. A Josi estivesse lá com ele. Aquele momento não era Jesus se libertando da cruz. Ou Jesus morrendo na cruz. Aquele momento éramos todos nós morrendo naquela cruz. Todos nós pecadores morrendo naquela cruz. O capítulo relata também sobre José de Arimateia, que era um membro do Sinédrio, que era uma assembleia com mais ou menos 20 juízes, 23 juízes, eram pessoas importantes. E José se oferece então para pegar o corpo de Jesus. Ele envolve então o corpo de Jesus em lençóis de linho e coloca ele nesse sepulcro que nunca tinha sido usado, era um sepulcro novo. E as Marias, que a gente vai ouvir sobre elas aqui, então saem nessa sexta-feira para preparar aromas e bálsamos para deixar com o corpo, para preservar esse corpo de Jesus que agora tinha morrido. Então elas saem na sexta-feira, passam o sábado, entregando o sábado a Deus, então elas não voltam no sábado e voltam no domingo, no primeiro horário da manhã. Quando elas chegam lá, elas encontram um túmulo vazio, né? No versículo 2 eles dizem: encontraram a pedra removida do sepulcro. Então, era uma pedra que ficava para proteger, não permitindo que ninguém entrasse, muito menos que alguém saísse, porque quem estava lá dentro era se esperado que tivesse sem vida e não tivesse como sair lá de dentro. O versículo 3 diz: mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Agora eu quero pintar essa imagem de mulheres desesperadas. Nessa hora, a gente precisa lembrar que os anos que Jesus passou com os seguidores dele, ele passou avisando que chegaria o tempo que o sacrifício seria feito. Chegaria um tempo que a morte dele aconteceria e ele se restabeleceria no 3º dia. Porém, apesar dessa mensagem ter sido muito clara para a gente que lê hoje em dia, não foi clara para eles. Para o propósito de Deus, os olhos deles estavam fechados e eles não entenderam que isso teria que acontecer. A gente está vendo um povo que está numa situação de opressão por outros povos. Esse povo cresceu ouvindo a mensagem de que Deus enviaria alguém que libertaria o povo judeu. Eles conheceram Jesus e acreditaram que ele era um profeta que veio para libertar o povo judeu. E eles acabaram de presenciar esse homem sendo morto. A morte de Jesus para esse povo representou a quebra de uma esperança, a esperança de que o povo seria liberto. E essas mulheres olharam agora então e pensaram: será que esse profeta é tão fraco que ele não conseguiu preservar nem o corpo dele? Ele não conseguiu preservar a própria vida e nem na pós-vida dele ele teve descanso. O corpo dele não está aqui. O que será que aconteceu? Essa pessoa que a gente seguiu firmemente, a gente creu ser a nossa liberdade, a liberdade do povo judeu. Não resta nem o corpo dele mais para contar a história de que ele teve aqui. Foi tudo por água abaixo. Acabou. Estava tudo perdido. O versículo 4 diz: aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos previu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado. Ressuscite no 3º dia. Então se lembraram de suas palavras. A gente vê aqui a primeira mensagem de esperança desde a morte de Cristo. A gente não está mais falando de um profeta que foi morto. A gente não está mais falando de um mártir que não sobreviveu às forças terrenas agora. A gente não está falando de alguém que morreu e não conseguiu mais preservar o próprio corpo. A gente está falando do Filho de Deus que ressuscitou. Nem a morte conseguiu conter. Ressuscitou dos mortos. Nem a morte conseguiu conter ele. Amém. Será que então foi tudo verdade? Será que valeu a pena quando a gente deixou tudo para trás e veio seguir esse homem? A morte não conseguiu conter ele. Versículo 9. Voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que estavam com eles. Aqui eu quero chamar vocês para uma verdade sobre a ressurreição de Cristo. É impossível acreditar na ressurreição de Cristo e guardar essa verdade para si mesmo. É impossível acreditar na ressurreição de Jesus Cristo e ficar sentado com essa verdade.
A partir do momento que as mulheres descobriram que Jesus tinha ressuscitado, a primeira coisa que elas fizeram foi correr e contar para os demais: ele vive. Se a morte de Cristo foi a destruição da esperança do povo judeu, a ressurreição de Cristo foi o reestabelecimento da esperança. Quando a gente tem esperança através da ressurreição de Cristo, a gente não pode ficar parado. A gente não pode ficar contente com a situação que a gente está. A gente precisa que todo mundo receba a mensagem da esperança. Versículo 10. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Agora eu quero citar Thomas Cole, quando ele fala da pancada, o golpe que foi para os discípulos perderem a Cristo. Eu não estou falando aqui sobre alguém como eu, que passa a semana inteira vivendo como alguém do mundo. Chega no domingo e adora. E chega no domingo e é uma pessoa espiritualizada. Eu não estou falando de alguém assim, que durante o trabalho não fala de Cristo, que durante a vida não fala de Cristo, que se reúne com os amigos e não fala de Cristo, vive uma vida completamente perdida, a menos no domingo, que chega e exalta e adora e é santo. A gente está falando de pessoas que tinham vidas e abandonaram essas vidas porque acreditaram na palavra de Cristo. A minha vida não é mais de pescador, a minha vida é de seguidor de Cristo, pescador de homens. A minha vida não é mais de cobrador de impostos, a minha vida é de seguidor de Cristo e pescador de homens. E quando ele morre, como não se perguntar: por que eu fiz isso? Por que eu deixei minha vida para trás? Por que eu deixei a minha família para trás? Será que valeu a pena tudo que eu fiz? Será que ele era de fato um mestre enviado por Deus? Ele está morto. Ele morreu. Parecia mesmo delírio, como foi citado, dizer que aquele homem que morreu numa cruz, na frente de João, na frente de Maria, estava ressurreto agora. O próximo versículo diz que Pedro levantou-se e correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Eu não consigo não me emocionar. Mais uma vez, a ressurreição de Cristo não é um movimento de sentar e acreditar e acabou. A ressurreição de Cristo nos leva a correr e correr atrás dessa verdade. Pedro não tinha nada a perder, porque tudo ele já tinha perdido naquela sexta-feira. Tudo que ele tinha corrido nos últimos anos já tinha sido acabado quando Cristo morreu pendurado naquele madeiro. Então, tudo que ele tinha para fazer agora era sair correndo e checar: é verdade que ele ressuscitou, é verdade o que essas mulheres estão falando. E ele correu. Ele chegou no sepulcro. A pedra não estava mais lá, fechando aquela porta. Os lençóis de linho que enrolavam o corpo morto estavam jogados agora, porque Jesus não precisava mais de roupas de morto, porque ele estava vivo. Jesus não precisava de vestes que enrolavam o corpo sem vida, porque ele não era mais um corpo sem vida. Ele era o nosso Salvador, que venceu o que mais nos persegue nessa terra. Qualquer um que está sentado aqui não consegue evitar de ter medo da morte, porque a gente é apegado a essa vida. E o próprio Deus se fez homem, desceu nessa terra, enfrentou a morte, venceu a morte, para nos provar que não existe nada que possa nos trazer medo. Pedro encontrou um sepulcro vazio. O versículo 3 diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Cristo morto representava esperança quebrada. Emaús é só um lugar, mas aqui, se a história tivesse acabado sem a ressurreição, Emaús seria lembrado até hoje como um caminho de tristeza. Emaús seria lembrado até hoje como distanciamento da terra prometida de Deus. Ele fala que Emaús era distante de Jerusalém. Eu estou fugindo da promessa de Deus, eu estou fugindo da história de Deus, porque toda a minha esperança está no chão agora. Só que não é isso que aconteceu. Emaús hoje representa pra gente o momento que Cristo se encontrou com as pessoas que acreditavam nele. Agora a gente pode acreditar no reestabelecimento do povo de Deus. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou com eles. Essa é a segunda aparição de Jesus ressurreto. A primeira foi para Maria Madalena, a gente pode ver isso em Marcos 16, no versículo 9, e agora a segunda para esses dois que caminhavam no caminho de Emaús.
Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou a Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Agora, eu quero falar sobre uma coisa que não é pessoas desiludidas com a morte de Cristo. Não quero falar sobre pessoas desesperançosas, mas eu quero falar de Cristo. Cristo é aquela pessoa que quando você está se afastando da mensagem dele, quando você perdeu as esperanças e está fugindo da presença dele, ele te encontra no meio do caminho e te pergunta: por que tu está entristecido? O que pode ter acontecido que te deixa nessa situação? A gente precisa relembrar que a morte de Cristo não representa a vitória dos ímpios. A morte de Cristo não representa a vitória de quem não acreditava nele e não torcia por ele. A morte de Cristo representa a vitória de Deus. A vitória de nós, pecadores redimidos. Jesus morreu no nosso lugar. Ele padeceu como uma mensagem de amor. Nunca foi ódio. Nunca foi porque o povo venceu. Ele morreu em uma linda mensagem de amor que ecoa até hoje nas nossas vidas. Ele nunca deixou de se importar com a gente. Então ele se encontrou no caminho com esses pecadores que creram nele. E a gente percebe que crer é o único jeito de entrar no céu. Crer é pra gente a única alternativa de sair dessa vida de desesperança, sair dessa vida de tristeza. Se a gente não somente crê, ele nos encontra no caminho. Ele nos encontra para nos entregar a esperança verdadeira. Ele se apresenta pra gente como o caminho. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia que tais coisas sucederam. Talvez aqui a gente consiga se identificar com essas duas pessoas, principalmente com Cleopas, né? A gente consiga se identificar com essas pessoas que criam uma imagem de Jesus na cabeça. Jesus veio para me salvar das dores. Jesus veio para me salvar de todo sofrimento. Jesus veio para me tirar da pobreza. Jesus veio para me dar o marido perfeito ou a esposa perfeita. Ele veio para fazer tudo o que eu quero. E aí quando Cristo morre pendurado no madeiro, ele se mostra como Jesus fraco? Não era ele o enviado de Deus? Se Jesus é o enviado de Deus, por que eu estou tendo dificuldade para pagar minhas contas? Se Jesus é o enviado de Deus, por que aquela pessoa que eu amo saiu de perto de mim? Por que eu perdi aquela pessoa que eu amo? Se Jesus é o enviado de Deus, por que os meus inimigos estão se dando muito melhor na vida do que eu? Se Jesus é o enviado de Deus, por que tem tanta criança morrendo de fome na África? A gente cria um padrão. A gente cria uma caixinha que a gente gosta de colocar Jesus dentro, e se ele não cabe ali, porque ele é muito maior do que isso, a gente deixa de acreditar. Jesus não é verdadeiro. Jesus não é verdadeiro porque eu estou passando por um problema. Deus não pode existir. Eu sou o meu Deus. Eu corro atrás do meu dinheiro. Eu corro atrás da minha felicidade. Jesus não presta. Jesus não cabe para mim. Vocês podem até acreditar, mas para mim não serve. A gente pode se identificar com essas pessoas, então, frustradas com a imagem que elas mesmas construíram sobre Jesus. E ele veio para provar que ele não cabe dentro da caixa que a gente cria. Os planos de Deus foram, sim, libertar o povo de Israel. Só que a liberdade que ele deu para o povo de Israel era muito maior do que simplesmente ser libertado de uma opressão. Os planos que Deus tem para o povo de Israel não se limitam para o povo de Israel somente. Hoje, todos nós temos direito à liberdade, à ressurreição, à vida eterna, por conta dessa morte que tirou a esperança de tanta gente naquele momento. É verdade também que algumas das mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não os viram. Aqui a gente vê que se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, o povo de Deus estava perdido. Porque essas pessoas experienciaram a vida pós-Cristo e isso é uma verdade que a gente não consegue nem tentar imaginar.
a gente já nasce com a imagem de Cristo ressurreto. E mesmo assim, diariamente a gente tem dificuldade de acreditar nesse fato. A gente já nasceu pós-ressurreição de Cristo. E mesmo assim, pra gente é difícil de acreditar nisso. Quando a gente vive sem Cristo, a gente vive sem a ressurreição. E mais uma vez, ressurreição é esperança. Se a gente vive sem Cristo, a gente vive sem a esperança. Esse povo estava vivenciando isso. A gente não precisa vivenciar isso. A gente não precisa andar triste, independente de quais circunstâncias tenham na nossa vida. Se a gente está doente, se a gente está sofrendo, se a gente está passando por momentos ruins, mesmo assim a gente tem esperança. A esperança de que o nosso Cristo morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu as tristezas, ele venceu o mundo. Ele nos garante isso. A gente pode ter aflições nesse mundo, mas a gente não precisa se preocupar. Ele já venceu esse mundo. Ele nos assegurou disso. Então essa realidade não nos pertence, essa desilusão não nos pertence, porque hoje em dia a gente reconhece que não existe nada que não pertença a Cristo. O sacrifício de Cristo deu a Ele o poder de ser dono sobre tudo, inclusive a morte, que Ele transformou em vida. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito consavam em todas as Escrituras. Toda vez que a gente se sentir desiludido, então, que a gente possa ter esse trecho em mente. Os planos de Deus são perfeitos, nada foi feito por acaso, nada foi feito em cima da hora. Desde a criação do mundo, desde antes da criação do mundo, o plano de Deus já era a vinda, a morte, a ressurreição de Cristo. Desde o começo da criação. Quando Cristo morreu, a gente não deveria se surpreender. Porque desde o começo, a criação de Cristo anuncia a morte e a ressurreição e vitória de Cristo. E Jesus prova isso. Existem mais de 300 profecias que falam de Cristo no Velho Testamento. Hoje mesmo eu entrei no Facebook de manhã e eu vi uma postagem num grupo de filosofia que o cara falou: Jesus não morreu por você, Jesus morreu porque ele foi contra o sistema. Como que explica então as profecias escritas centenas, milhares de anos antes do próprio Cristo vir, que já falavam sobre a morte dele? Não existe como deslegitimar a morte de Cristo. Não existe como desacreditar da ressurreição de Cristo. O próprio fato dele ter aparecido ressurreto para tanta gente é para que a gente não pudesse duvidar da ressurreição dele. Seria muito fácil falar Jesus ressuscitou porque não tinha ninguém no túmulo quando eu fui lá. E aí era fácil derrotar essa verdade. Tiraram o corpo dele para fingir uma religião. Ele fez questão de aparecer para várias pessoas para que a gente pudesse hoje acreditar na ressurreição dele. Eu vi ele morto. Eu vi ele vivo depois disso. Eu sei que ele ressuscitou. Aqui ele nos mostra que através da palavra a gente consegue conhecer todos os planos de Deus. Não existe como conhecer os planos de Deus se não for através da palavra. Cristo caminhou com esses homens e usou a palavra para falar para eles tudo o que deveria acontecer. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles constrangeram dizendo: fica conosco porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Essas pessoas ainda não sabiam que o homem que caminhava com eles era Jesus. Mas eles reconheceram o valor dessa pessoa. Aqui fica também um chamado para a gente: com quem que a gente tem andado? Quem que a gente tem permitido estar do nosso lado? Essas pessoas não sabiam que se tratava de Jesus ressurreto do lado delas. Mas elas valorizaram a presença desse homem, que trouxe a esperança de volta. A gente tem andado do lado de pessoas que tiram a esperança da gente? A gente tem andado do lado das pessoas que não acreditam na ressurreição de Cristo? Ou a gente tem andado do lado de pessoas que, assim como esse Cristo, que eles ainda não tinham percebido, trouxe esperança de volta para o coração deles? E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Eu quero lembrar vocês que foi partindo o pão que Jesus contou para os discípulos que ele seria traído. Foi partindo o pão que Jesus fez a analogia, dizendo que a gente fazia parte do corpo dele, que a gente poderia partilhar do corpo dele. Na cruz, o corpo de Cristo foi partido
como um pedaço de pão. Agora, mais uma vez, ele usa a analogia do partir do pão. No partir do pão, ele se revela como a presença do Senhor, a presença viva do Senhor. Ele mostra para essas pessoas que nem a morte pôde separar da vontade de Deus, nem a morte foi forte bastante para conter a vida. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Esse coração, pegando fogo, não se limitava àquelas pessoas. Porque aquelas pessoas tinham Jesus do lado delas. A gente tem Jesus dentro da gente. Como que fizeram para o coração arder? Explicando a palavra de Deus. Não existe nada mais precioso que a gente tem acesso nessa terra do que a palavra de Deus. A gente tem acesso a isso aqui. Não conheço ninguém que está sentado aqui, até as crianças valorizam muito a presença disso aqui. E até dentro disso aqui a gente tem acesso à palavra. Cristo fez questão de provar que a palavra de Deus é o que nos leva a ter vontade de Deus. Eu estou tão desanimada, eu não consigo sentir vontade de estar na presença de Deus. O que será que eu posso fazer? Cristo nos ensinou que para fazer o nosso coração arder na presença dele, basta pegar a palavra e conhecer da palavra dele. Meu irmão, se você professa fé em Jesus, se você diz que acredita em Jesus, mas ali não abre a Bíblia nunca, tem uma coisa para te contar. A mensagem da ressurreição e da esperança não chegou na tua vida ainda. Porque o Cristo ressurreto foi se encontrar com o seu povo para falar da palavra de Deus. Essa é a importância da palavra de Deus. Foi a ação do Cristo ressurreto, contar a palavra de Deus. A gente tem acesso a ela ainda. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Volto a dizer, não existe como saber e crer na ressurreição de Cristo ficando sentado. Mais uma vez, no mesmo capítulo, a gente tem exemplo de pessoas que ficaram sabendo da ressurreição de Cristo e qual foi a primeira coisa que fizeram? Deitaram e dormiram? Sentaram para conversar? Não. Levantaram e foram correndo para encontrar os outros e falar do que tinha acontecido. Se hoje essa palavra faz sentido para qualquer um que está aqui, não descansa nessa palavra. Mas faz essa palavra fazer sentido para outras pessoas também. Cristo vive, isso é motivo suficiente para ter esperança. Se você está desanimado, seja lá como que for, eu estou mostrando aqui uma maneira de ter uma esperança viva. Uma esperança nítida, clara, persistente, que é a ressurreição de Cristo. Não importa qual tristeza, qual problema, qual situação, qualquer um de vocês está passando. A gente viu aqui exemplo de diversas pessoas que se encontraram com Cristo desesperançosas. E naquele momento recuperaram a esperança e saíram correndo para falar para os outros. Então eles correram e disseram: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, os outros 11. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo o Espírito. Eles ainda duvidaram. É normal duvidar. A gente é humano. A nossa carne, ela nos faz querer duvidar. É natural. Cristo apareceu no meio deles. Cristo, mais uma vez, apareceu no meio deles. E a primeira reação deles foi achar que estavam vendo o Espírito. É normal o nosso coração querer duvidar. Mas que assim como essas pessoas fizeram, na hora da dúvida, não afasta. Na hora da dúvida, busca saber qual é a verdade. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. A gente está falando aqui ainda de Cristo homem, ressuscitado, na pele. Ele está falando: toca, o espírito não tem carne, o espírito não tem osso. Vem ver. Ele precisava que o povo dele visse que ele ressuscitou, para que até hoje a gente pudesse acreditar na ressurreição dele. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos, mostrou-lhe os pés, e por não acreditarem nele ainda, por causa da alegria, agora eles estavam afoitos, e não era mais um não acreditar por não saber que era realmente Cristo, mas era: não pode ser real, não pode ser real, esse não pode ser Jesus, eu vi ele morrer, eu sei que ele morreu, me falaram que ele morreu, não pode ser ele, eu não acredito. Era a felicidade que estava impedindo ele de acreditar. Estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco,
Importava que cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Mais uma vez, Cristo frisa a importância das Escrituras. Mais uma vez ele fala que não existe fé em Cristo sem Escritura. Se hoje você diz que tem fé em Cristo e não lê a palavra, você não tem fé em Cristo. A gente aprende que fé, quem nos dá é Deus. A gente não tem como receber esse dom da fé de Deus se a gente não conhece quem é Deus. Eu não posso chegar para vocês e falar: o Ivan é um cara muito massa. O Ivan já viajou 3 vezes para a Europa. O Ivan, uma vez, estava andando na rua e viu uma pessoa que não tinha como se vestir, tirou a roupa do corpo dele e deu para essa pessoa. Ele é gente boa demais, eu sou muito amiga do Ivan. Eu já vi uma vez que tinha um acidente, ele foi lá e ele mesmo salvou as pessoas. Não tem como eu falar do Ivan sem conhecer o Ivan. É tudo invenção. Não retrata quem ele é de verdade. Se a gente tem fé em Deus, a gente precisa conhecer quem Deus é. E Cristo frisa a importância das Escrituras. Ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Nós somos testemunhas. Se nós não estamos falando da ressurreição de Cristo, quem está? Se nós não estamos entregando esperança para o mundo, quem está? Cristo não precisa da gente. Deus não precisa da gente. Deus já usou uma jumenta para falar com o servo dele. Ele não precisa da gente, mas a gente precisa disso. Mais uma vez, a nossa carne ela nos faz duvidar, como aquelas pessoas duvidaram quando viram Jesus e acharam que era um espírito. A única maneira de a gente não duvidar é a gente se reafirmar diariamente: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, e conversar com os nossos irmãos sobre isso. Eis que envio sobre vós promessas de meu Pai. Permanecerei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Para finalizar, esse foi o final do capítulo, afinal de contas. Para finalizar, eu quero que essa mensagem, Deus consiga fazer essa mensagem fazer sentido no coração de todos vocês. A ressurreição de Cristo, ela não foi um evento que chocou quem estava lá presente. A ressurreição de Cristo não acabou quando todo mundo que presenciou morreu. A ressurreição de Cristo, ela ecoa até hoje. E ela não fala só sobre Cristo ressurreto, ela fala sobre cada um de nós. A ressurreição de Cristo, ela é para mim, ela é para o Vini, ela é para a Adri, para o Anderson, para a Ellen, para a Ana, para o Ivan, para a Josi, para o Joaquim, para a Joana, para o Léo, para o pai, para a mãe, para o Felipe, para a Aurora. A ressurreição de Cristo, ela é para todo mundo. A ressurreição de Cristo não afeta só quem é santo. A ressurreição de Cristo é um presente para a prostituta, que todo mundo olha e julga como escória da sociedade. Cristo olha para ela e fala: você é minha filha amada, abandona tudo que te trouxe até aqui e me segue. A ressurreição de Cristo é para o adúltero, que todo mundo julga como a pior pessoa do mundo. Cristo olha e fala: você é meu filho amado, através da minha ressurreição eu te limpei dos teus pecados, abandona tudo que tu tem e me segue. A ressurreição de Cristo é para o ladrão. A ressurreição de Cristo é para o viciado. A ressurreição de Cristo é para aquela pessoa que nunca se sentiu amada. A ressurreição de Cristo é para aquela pessoa que se sentiu renegada desde que nasceu. Nunca conseguiu sentir amor de ninguém que estava em volta. Cristo lhe ressuscitou para falar: eu me importo. E esse sentimento de abandono já não te pertence mais, porque eu sou dono de tudo. E eu morri para que os teus pecados não fossem imputados em ti. Os teus pecados até hoje e até o final da tua vida são imputados em mim. Eu carreguei eles na cruz. Então, se hoje você não se sente amado, Deus te deu amor. Aquela pessoa que não consegue se identificar com ninguém, não consegue se identificar como ninguém. Aquele idoso que não consegue aceitar que o tempo está passando, que os ossos estão enfraquecendo, a pele está enrijecendo. Essa pessoa não consegue aceitar que os dias na terra estão chegando no fim. E Cristo vem e fala: calma, a morte não é o fim, a morte é o começo de todas as promessas que eu entreguei para vocês. A morte é o começo da vida em abundância. A gente consegue experimentar isso. Essas pessoas
pessoas dessa história não acabaram quando a vida delas saiu do corpo delas. Na verdade, a história dessas pessoas começou naquele momento que elas puderam ver verdadeiramente que valeu a pena ter deixado tudo para trás. Eu não estou aqui para falar que abandonar tudo e seguir Cristo vai ser fácil, porque não vai. Não foi fácil para ele. Não foi fácil para Paulo, para Pedro, para João e qualquer nome que vocês venham falar. Não foi fácil. Só que ele estava do nosso lado. Ele está dentro de nós. Falando, eu morri, eu ressuscitei. Nada que o mundo possa te fazer é maior, é mais forte do que eu fiz. Que a gente consiga refletir nisso pela semana. Agora, vamos fazer mais uma oração para finalizar. Quero agradecer todo mundo que disponibilizou um tempo para estar aqui. E que lembrem que a ressurreição de Cristo é para fazer a diferença na vida de todo aquele que crê. Essa pessoa não vai perecer. Essa pessoa vai viver eternamente do lado de Deus, entoando louvores ao nome dele. Pai, muito obrigada pela verdade da tua palavra. Muito obrigada por ter se assegurado de, na história da criação, ter enviado tantos homens que clamavam ao teu nome. Ter enviado tantas histórias que gritavam e gritam até hoje o nome de Cristo. Que a gente possa reconhecer diariamente que o sacrifício de Cristo foi uma entrega de amor. O sacrifício de Cristo serviu para que o nome dele fosse ainda mais engrandecido, para que ele se tornasse o príncipe de todas as coisas, o rei de todas as coisas, o único digno de desatar os 7 selos, o único digno de dominar todas as coisas da terra. E nós, como consequência desse sacrifício do Cordeiro Imaculado, daquele que morreu, que foi esmagado, sem dizer uma só palavra, nós somos consequência desse sacrifício de amor. Obrigada por nos tornar parte. A gente sabe, Deus, que Tu é poderoso. A gente sabe que nós não precisávamos estar juntos nessa história. E o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso que o Senhor nos deixou fazer parte dessa história. Tira do nosso coração qualquer medo que a nossa carne possa implantar em nós, qualquer dúvida que a nossa carne possa colocar em nós, e coloca em nós a coragem de um seguidor de Cristo, a coragem de alguém que consegue deixar para trás tudo, todo o ego, todo o dinheiro, toda a vontade, todo o amor que sente que precisa receber, porque reconhece que o único amor verdadeiro se fez homem, morreu e hoje está vivo. Não existe mais mensagem de morte na cruz. Não existe mais mensagem de desesperança no caminho de Emaús. Não existe mais morte no sepulcro. Tudo aponta para Ti. E não nos permite passar essa vida tão breve sem que a nossa vida ecoe Teu nome. Não nos permite passar essa vida sem fazer o Teu nome conhecido para todos à nossa volta. Não nos permite achar que a gente Te conhece sem amar a Tua palavra. Não nos permite achar que a gente Te ama se em cada esquina a gente esquece o Teu nome. Coloca o Teu amor, a Tua vida, o Teu Espírito dentro de nós e não nos permita nos afastar de Ti. Não nos permita ter a separação de quem Tu és, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua Páscoa. Muito obrigada por restabelecer a união entre Ti e o Teu povo. Nós somos gratos a isso, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Louvores ao Rei dos Reis.
Não temos o que falar. Sabe quando tem uma pregação que não tem nem o que a gente completar. Mas se nós pudéssemos de verdade nos colocar no lugar dessas pessoas, a qual foi falado aqui lá de Lucas, pessoas que abandonaram tudo, que abandonaram as suas próprias vidas atrás de uma história, atrás de um pensamento, atrás de uma liberdade. E daqui a pouco isso tudo vai por água abaixo. Morreu, acabou. Isso que eles sentiram lá. E às vezes na vida da gente nós nos encontramos na mesma situação. Às vezes nós achamos que estamos perdidos, que, cara, Deus existe para as outras pessoas. Eu vejo coisa acontecendo na vida dos outros e na minha vida nada muda. Eu não me encontro com esse Deus. Ele não tem se mostrado para mim. E isso pode estar acontecendo na tua vida. Hoje é o dia. A palavra de Deus fala para nós que hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia ao qual nós temos que entregar a nossa vida a Cristo. Reconhecer Ele como nosso único e suficiente Salvador. E Ele está aqui dizendo para nós: eu sou de carne, de osso, vem, me toca. Te entrega a mim. Vamos buscar mais a Deus. Vamos mostrar a Deus que nós o amamos. Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus se nós não lemos a sua palavra? Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus e vivemos a nossa vida da forma que nós queremos? É o que nós estamos falando isso todo domingo aqui. João é o testemunho da luz. João é o testemunho da vida. Quando ele fala para nós no livro de João, e ele mostrou para nós que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi falado nas antigas escrituras a respeito dele. E hoje continua ecoando. E eu quero convidar vocês que nós possamos mudar de vida de verdade. Que nós possamos... que a ressurreição de Cristo não seja somente no papel. Não seja somente na nossa Bíblia. Mas seja no nosso coração. Que nós possamos ter essa ressurreição dentro de nós e ter essa paixão ao qual que a Cássia hoje falou aqui a respeito dos rapazes de Emaús, ou dos discípulos dele, ou de Tomé, quando ele diz: eu não acredito enquanto eu não tocar. E aí daqui a pouco ele diz: Senhor meu e Deus meu. Que nós possamos, da mesma forma que Tomé, mudar o nosso pensamento e poder dizer: Senhor meu e Deus meu. Que nós possamos mudar a nossa vida verdadeiramente. Amém? Foi maravilhoso. Obrigado, Cássio. Que Deus te abençoou grandemente. E uma expositora da palavra. Isso, eu fico maravilhado. Deus tem me dado muito mais do que eu mereço. Eu não mereço tamanho, mas eu acho que pelo viver, nós tentamos viver a palavra de Deus de verdade. Temos muitos erros, muitos problemas na vida da gente, mas mesmo assim, Deus tem tido misericórdia e tem dado aos meus desejo de conhecer a palavra de Deus, e isso me alegra muito. Eu quero convidar a Deus para fazer uma oração final, e assim nós possamos entregar. Nós vamos continuar, né? Nós vamos ter a ceia, nós vamos fazer a ceia agora depois do culto, né? A ceia é aquela que eu sempre tive vontade de fazer, a ceia lá de Cristo, né? Vamos sentar numa mesa e partir o pão, partir a comida, partir a carne, partir o refrigerante, partir todas as coisas, né? Isso que é a ceia do Senhor. Então vamos fazer uma oração. Quarta-feira nós estamos aqui de novo com o Salmo 119, versículo 62. E aí assim nós encerramos o culto de hoje e vamos partir para a ceia.
Amém? Faz uma oração para nós. Querido Deus, amado Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, te agradecendo, Senhor, pela vida, Senhor, porque Tu ressuscitou e nos deu a salvação. Nós Te glorificamos, exaltamos o Teu nome, te pedindo, Senhor, que Tu esteja sempre conosco, que a nossa semana seja abençoada e que tudo ocorra conforme a Tua vontade, Pai. Abençoa-nos e guarda-nos, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Fique na paz e que Deus abençoe. Oi?